Você sabe onde que o Lula deu uma entrevista? Numa rádio. De novo? Então, Você outra rádio. Não, na mesma rádio, a Rádio Sociedade, achei né? que fosse pro povo. Não, imagina. Na Rádio Sociedade da Bahia, o Lula também disse o seguinte. Ele disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro, hoje inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral até 2030, nunca mais voltará à presidência da República. Vamos ouvir. Eu fui candidato agora nas eleições porque eu tinha consciência que a única chance de derrotar o fascismo era eu. A última chance. Porque, Silvana, você sabe quanto de recurso foi colocado nos últimos 2 anos para tentar ganhar as eleições? O equivalente a 60 bilhões de dólares. Eu vou traduzir em reais. 300 bilhões de reais. Na tentativa de não perder as eleições, comprando voto, dando dinheiro para taxista, para motorista, distribuindo para todo mundo, sabe, fazer isenção, fazer desoneração. Perdeu. Perdeu as eleições e eu vou contar uma coisa para você, não vota mais. Porque esse povo vai ter que aprender a gostar da democracia. Vai ter que aprender a conviver de forma civilizada, de forma educada, um respeitar o outro. Ô Caio, eu tenho vontade de lascar a unha do meu dedo mindinho, colocar em algum orifício e puxar até a cabeça. O povo vai ter que aprender a gostar da democracia na marra. O povo vai ter que aprender a gostar de mim ou tá... O povo... Você veja, lembra aquela frase que o povo fica falando? Brasil ame-o ou deixe-o, que o pessoal ridiculariza do regime de 64? É isso aí. Lula ame-o ou deixe o Brasil. E tem outra. Não sabe fazer conta mesmo, hein? Se foi 60 bilhões de dólares, meu querido, já não é mais 300 bilhões de reais há muito tempo. É quase 360 milhões. 360 é isso? Tá indo para 360. Já passou desta casa já faz tempo. E agora, ou não está certo, ele já fez com 6, porque 60 vezes 5 é verdade, já passou, gente. Já passou há muito tempo. Que coisa louca. Ele já tá considerando o dólar a 6, é isso que é preocupante. Não, olha... 60 bilhões vezes 5, não, 60 bilhões vezes 6, é verdade. Faltou 60 bilhões aí, chefia. Faltou aí. E aí, Caio, você vai aprender a gostar da democracia ou não? Olha, eu confesso que tá muito difícil para mim entender o que o Lula fala. Ele fala de um jeito, com a língua meio presa, meio... Parece que tem ali 1 litro de baba. Eu não consigo, de fato, entender o que ele fala. Fica muito complicado. Desculpa o jeito que eu falei. Isso é discurso de ódio! Isso é discurso de ódio! Desculpa o jeito que eu falei. Desculpa o jeito que eu falei, mas realmente eu tenho uma impressão muito ruim porque eu não consigo entender o que ele fala. É sempre desse jeito, e como o Vitor falou também, sempre parecendo raivoso, odioso. Então, essa junção dessa dificuldade de falar é muito complicada para nós que estamos aqui escutando. Então eu já tenho um pavor só de escutar quando ele começa a falar, eu já fico apavorado porque eu não consigo entender metade. Mas só para pontuar aqui, essa segurança toda com que ele fala de que o Bolsonaro nunca mais voltará à presidência da República, ele tem uma segurança muito grande para falar isso. E eu vou relembrar o porquê, talvez, que ele tem essa segurança. Quem se lembra da fala de José Dirceu antes do Lula voltar à presidência da República? Era mais ou menos assim, ó. Quando nós tomarmos o poder, nós tomaremos o poder, que é diferente de ganhar as eleições. Então, no real estado que nós estamos hoje, com as nossas instituições completamente comprometidas, eu não acho que esteja faltando lucidez no Lula, muito pelo contrário. Eu acho que ele está completamente lúcido em dizer que jamais o Jair Bolsonaro voltará a presidente da República. Só que no meio deste caminho todo, né, no meio dessa tomada de instituições, tomada de movimentos sociais, né, no avanço para cima das liberdades individuais, da criminalização de protestos, no meio de tudo isso ainda há um pouco de esperança, que também para mim não é muito, mas de haver uma reversão nessa nova configuração
do TSE, de haver uma reversão da condenação do presidente Jair Bolsonaro. Mas eu acho que o Lula, ele está completamente lúcido quando ele fala com essa segurança toda de que Jair Bolsonaro jamais voltará à presidência. Por que ele fala com essa segurança toda? Porque ele está na presidência hoje. E por que ele está na presidência hoje? Porque ele foi colocado lá, né, pelos amigos que ele mesmo indicou. E não é só isso, professor Marcelo Suano. Além do fato do processo eleitoral de 2022 ter sido fraudado, isso eu já deixei muito claro aqui várias vezes, foi fraudado por quê? Porque ele se desdobrou com base em uma resolução do TSE de 20 de outubro, quando a lei diz que só podem resoluções até dia 3 de março. Se a lei diz que só pode resolução de até dia 3 de março do ano da eleição, uma resolução de 20 de outubro do ano da eleição é ilegal. É inconstitucional, é antijurídica. E se essa eleição de 2022 foi pautada com essa resolução ilegal, o processo eleitoral foi fraudado. Eu não estou chegando nem perto de urna, deixo claro. Então teve fraude. Teve devido processo legal? Não. O TSE proibiu o jornalismo de falar a verdade. Proibiu de falar que o Lula era amigo do Maduro. Vamos ficar só nesse exemplo. E todo mundo sabe que ele é. Tanto é que a primeira coisa que fez quando virou presidente foi convidar para o Maduro vir para cá com honras de chefe de Estado. Então não houve paridade processual. E vou deixar claro, não estou fazendo defesa de ninguém. Estou fazendo defesa do Estado de Direito. Não importa se o candidato era Lula e Bolsonaro, podia ser Enéas e Emael, o democrata cristão. Esta defesa, ela gira em torno do Estado de Direito. Não é igual o TSE aqui, não. Aqui é o Estado de Direito que vem à frente. Então teve fraude. Aí a gente viu as resoluções do TSE para as eleições municipais desse ano. Ilegais. Foram aplaudidas pelo Lira, foram aplaudidas pelo Pacheco. Ilegais por quê? Porque a mesma eleitoral que estabelece o prazo de 3 de março, a lei eleitoral diz que ela não pode criar direitos, revogar direitos, criar condenações ou criar penalidades que não estão previamente na lei. E essas resoluções do TSE para a eleição municipal já violam tudo isso, porque criam direito onde não tem, suprime direito onde tem e cria punição e cria regra de conduta onde não tem na lei. Então é ilegal. Então a gente sabe que vai ter fraude de novo, porque é uma resolução que põe na prática a PL da censura que não foi aprovada. E por fim, professor Soares, antes de passar, essa convicção dele. Quando a PEC da reforma tributária foi aprovada, e foi aprovada inclusive por parlamentares da oposição. Quando deixaram essa PEC ser aprovada, porque a oposição, se não quisesse que o Lula reinasse, faz uma obstrução de pauta. Não vota! Não vota! Ah, não, mas precisa de dinheiro pro reduto aqui, precisa de dinheiro pro reduto acolá. Aí ninguém veio falar, vamos obstruir a pauta. A PEC da reforma tributária foi aprovada. E o que vai acontecer em 2026 com essa PEC? Que vai entrar em vigor o novo regime. Vai acontecer de Brasília ficar com todo o ISS, todo o ICMS do Brasil. É isso aí. Então o Lula ele tem razão de falar não volta mais, porque em 2026 ele vai ter todo o recurso tributário na mão e ninguém sabe como vai ser distribuído. Ah, a gente já sabe. E a oposição não obstruiu essa pauta. Não obstruiu. Então ele está tranquilo, porque ele tem um TSE fazendo resolução ilegal e de outro, ele tem um Congresso que disseram que a maioria era de direita, mas ninguém levantou a voz para mandar obstruir essa PEC que deu todo o dinheiro a ele e em 2026 ele vai ter todo o dinheiro da nação. Pavinato, genial a tua análise.
ela realmente está mostrando toda a estratégia que está sendo organizada. Eu não acredito que essa estratégia seja do Lula. Ele não tem capacidade intelectual para pensar estrategicamente. Mas o Zé Dirceu tem. Mas o Zé Dirceu tem, e o Zé Dirceu é acompanhado de alguns outros indivíduos que têm essa capacidade. É curioso que quando você falou primeiro, eles vão ter todo o orçamento do país em Brasília. Vai ser exatamente a reversão daquilo que era a proposta que foi colocada pelo governo que foi eleito em 2018. Ora, qual era a proposta? Menos Brasília, mais Brasil. É a inversão. Menos Brasil, mais Brasília. Essa reforma tributária por si só, nós já participamos vários debates, é a coisa mais absurda que, da minha perspectiva, foi apresentada. Por qual razão? Porque não reduz 5 tributos em 1 ou em 2. Na realidade, pegam 5 tributos e transformam em 6 fatorial. É 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2. Porque eles não matam a possibilidade de criação de novos tributos e centralizam, além de tudo, no governo federal, retirando dos governos estaduais a capacidade que eles teriam de tentar gerenciar a questão tributária. Eles não simplificaram. Todo mundo vendeu a ideia que é uma simplificação que favorece os investimentos no Brasil. Mentira! A simplificação por si só não vai favorecer o investimento. O fato de simplificar não resolve quase nada. Muito pelo contrário. Por quê? Porque isso é começar a construir uma casa pelo teto, E ao nem invés da base. simplifica também, né? Vamos nessa... Não vamos simplifica. Não simplifica, mas veja, eles começaram pelo teto, ao invés de pela base. A base seria o Pacto Federativo para dizer o que cabe a cada um e, a partir de então, dizer isto sobrará para o governo federal, que precisará destes tributos para tratar de tais ou quais considerações ou questões do país, como, por exemplo, talvez a moeda, talvez a política externa e talvez a política de defesa. Eu acho que nada mais o governo federal deveria trabalhar. O que você mostrou aí é exatamente toda uma estratégia, porque em 2026 eles vão ter muito dinheiro, só tem um detalhe. Eles estão quebrando o país para ter todo o dinheiro do orçamento do país nas suas mãos, sem ter capacidade de cobrir os rombos que eles estão deixando agora. Porque eles estão deixando um rombo atrás do outro, e estão desestruturando a economia, e estão desestruturando a capacidade da sociedade de produzir. Basta que você veja a quantidade de gente que está querendo ir embora. E o dinheiro que para vir para cá não quer vir. Ah, mas tem umas 2 ou 3 ou 4 empresas gigantescas que querem vir. Essas, certamente, se vierem para cá, virão no critério de campeões nacionais. Ou seja, são os favorecidos do rei. E aí eles não virão para ter problemas de produzir e entrar no mercado capitalista. Eles vão entrar na realidade apenas para ter o governo como cliente ou o governo como a secla para favorecer o mercado para eles. É o que eles estão fazendo. Você praticamente descreveu a estratégia que está sendo montada. O problema todo, que aí é o que a gente quer, apenas uma coisinha só que eu vou colocar para completar. Só tem uma questão. Qual é o ponto para eles garantirem que o Lula vai ser reeleito, ou qualquer lulista, ou qualquer indivíduo que ele vá ungir? Eu tenho uma dúvida de que se ele não precisará do Bolsonaro. Por qual razão? Porque se ele for definir tudo em questões técnicas, ele não tem capacidade técnica com ninguém da defesa, ou qualquer um, da direita, ou qualquer um cara que seja indicado pela direita. Todos os governadores que são direita, todos são tecnicamente espetaculares comparativamente com todo aquele quadro que está do lado dele. Tecnicamente eles são péssimos. A única coisa que resta para ele é ter alguém que ele possa destilar todo o seu ódio para, de alguma forma, tentar dizer que ele é o salvador da pátria, porque é assim que ele trabalha. E, nesse sentido, talvez ele precise do Bolsonaro. Mas esse é o momento que a direita tem que ter um pouco de vergonha na cara e não vir com a ideia de que existe uma terceira via. Se isso acontecer, todos têm que apoiar o Bolsonaro, mesmo que seja por um período, que uma eleição ou outra eleição, quer que seja, mas terão que apoiar o Bolsonaro, porque talvez o Lula precise desse elemento para ele destilar todo o seu ódio e juntar essa esquerda que só trabalha com base no ódio e na segregação. E eu vou lhe dizer, isso vai vir com nome e sobrenome, se chama Eduardo Leite.